Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso devocional Gente Amiga deste dia. É um prazer ter a companhia de todos vocês. Hoje nós vamos para o último versículo do capítulo 28 de Provérbios, que é o versículo 28. E ele diz o seguinte: quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destituídos, os justos prosperam. Quem é bom de memória e já esteve nos acompanhando anteriormente, lembra que já houve um versículo, se não foi igual, foi muito parecido com este, e que já nos deu a tônica do assunto, não é? A perversidade de quem governa. Em primeiro lugar, vamos lembrar que esse texto é de uma época, né, onde existiam reis naquela região. E muitas vezes os reis, eles eram, como é que eu vou dizer assim, assumiam um trono, conquistavam um reino. Não era eleição, não era eleição direta nem indireta. Aquele que era mais forte, mais poderoso, tinha os melhores exércitos, tomava conta de uma área e incorporava ao seu reino, e assim o seu reino ia crescendo. Muitas vezes, na maioria das vezes, esse tipo de invasão era cruel, era sangrenta, também muitas vezes era para roubar, pilhar as riquezas que aquele povo, aquele país ali tinha. Portanto, não podia se esperar daquele governante, daquela espécie de governante, uma atitude muito honrosa e muito menos justa. Mas a consequência era uma só. As pessoas se escondiam. E a gente se esconde de quê? Quando a gente tem medo. Então era um poder exercido a partir do medo. Eu respeito porque tenho medo, eu obedeço porque tenho medo. E isso não é só a nível de governo, mas também é a nível de família, não é mesmo? Quantos filhos e filhas obedeceram seus pais quando criança porque tiveram medo de levar uma surra, de levar um castigo, de perder um privilégio, etc. e tal. Então, o medo nos faz nos esconder. E nos escondendo, nos tornamos omissos, ausentes, num processo bonito, bacana, né, de liberdade. Depois, na outra frase, diz que quando eles são destituídos, mas a palavra aqui mais forte é destruídos. E, obviamente, está se pensando aí numa rebelião, numa revolta, né? Naquela época ocorria isso também. Normalmente não adiantava muito, porque quem vinha depois daquele às vezes era pior do que aquele que foi destruído e destituído. Mas atualmente nós podemos olhar para esse provérbio de uma forma a nos questionar como nós estamos diante daqueles que nos governam. Lembrando que as áreas de governo são muitas, né? A área política é uma delas, tem a educação, tem também a familiar, tem aqueles que nos governam assim de perto, tem os que governam de longe, então serve para tudo isso. Então a nossa arma, a arma da maioria dos cidadãos, no caso aqui do Brasil, continua sendo o seu voto. O seu voto é que coloca os perversos no governo e os tira. O seu voto pode tirar aquele que você confiava que seria um bom governante, seja para que área for, assim como foi o seu voto que colocou ele lá. O seu voto é a arma mais poderosa que não tira a vida de ninguém, mas tira, sim, o poder daquele que não sabe usar o poder que lhe foi dado. Poder sempre é dado por aquele que o elegeu. Então, se nós temos maus governantes em todos os níveis, é porque temos maus eleitores. E quem sabe nós somos parte desses maus eleitores. Porque muitas vezes corremos atrás de certos privilégios. Quem sabe deixamos até a nossa honra de lado, por causa de meia dúzia de telha, por causa de uma cesta básica ou alguma outra coisa assim, como muito acontece. Então, sim,
devemos olhar com atenção aqueles que nos governam. Mas se esconder não vai adiantar nada. O negócio é usar essa poderosa arma que a democracia nos concede, o voto. Escolher bem os que nos governam fará com que tenhamos menos perversos assumindo o poder, os poderes, em todos os níveis que existem em nossa vida e que dependem da nossa escolha. Nada como consultar a Deus para termos uma resposta que nos traga paz em nosso coração. Não é verdade? Convido para orar. Querido Deus, obrigado que Tu nos dás também, Senhor, a capacidade de enxergarmos, analisarmos, pesarmos a vida daqueles que nos governam. E com certeza, Senhor, muitos de nós já erramos na vida e muitos de nós já acertamos na vida, em nossas escolhas. Mas, Senhor, coloque em nós, sim, a vontade de participar disto, não se escondendo, não evitando, mas justamente procurando esclarecer, procurando conteúdos, procurando se aprofundar sobre a vida de cada candidato, especialmente aqueles menos conhecidos, para que perversos não tenham a chance de se fazerem quando estiverem no governo, seja a que nível for. Também, Pai, abençoa-nos neste fim de semana que vamos entrando, que a Tua proteção esteja sobre nós, sobre nossos familiares, amigos e demais parentes. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. É isso mesmo, gente amiga. Um abençoado final de semana para todos. E se Deus quiser, segunda-feira nos encontramos por aqui. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá então. Um grande abraço.